a partir do versículo 25. Diz assim, João 16, a partir do verso 25. Disse-vos isto por parábolas. Chega, porém, a hora em que não vos falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes. E crestes que saí de Deus, saí do Pai, vim ao mundo, outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Verso 29. Disseram-lhes os seus discípulos, eis que agora falas abertamente, não dizes parábola alguma. Agora, conhecendo que sabes tudo e não precisas de que alguém te interrogue, por isso cremos que saíste de Deus. Respondeu-lhe Jesus, credes agora? Eis que chega a hora e já se aproxima em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tens de bom ânimo, eu venci o mundo. Fecha os teus olhos. Pai, nós te damos graça. Essa é a tua palavra, Senhor, que ela possa cumprir o propósito pelo qual ela foi instituída. Senhor, a honra é tua, o louvor é teu, a glória pertence a ti. E não o ministro, pois é apenas um vaso de barro. Mas a excelência do poder é tua, Senhor. Que o teu nome seja glorificado mais uma vez. Que o teu nome seja honrado. Toma toda a glória para si, Senhor. Mais uma vez nós te pedimos. E repreenda a Satanás, que ele não tome parte nesse culto. Que ele não roube a palavra semeada nos corações. Mas que o Senhor o repreenda. Assim como o anjo disse, nós também proferimos. Repreenda ao adversário, Senhor, nesta hora. E que a tua palavra cumpra o propósito. No nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Bom, como a gente sempre pede, coloca aí o seu celular no silencioso. A gente ouviu essa frase até lá em São Paulo, vou reforçá-la aqui. Aquele que vai falar com você não vai falar pelo WhatsApp, não vai falar pelo celular, mas vai falar através da palavra dele. Amém, irmãos? Então, lembrando que a acústica desse lugar, a gente sempre reforça isso, ela não é muito boa. Então, se uma criança amassar um copinho ou ficar agitada, tira a concentração do irmão que está do lado. Então, nos ajude, você, irmão, irmã. Você, irmão, irmã, também procure não conversar nesta hora, para que a gente possa prestar atenção na palavra ministrada. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém. Bom, por que vencendo as aflições? Acredito que é necessário reforçar essa ministração que não é diferente do que nós já ouvimos. É o arroz com feijão bem temperado. É uma comida que todos nós já estamos acostumados a comer. Talvez o ingrediente possa ser diferente, né? A fala possa ser diferente, mas o recurso é o mesmo. O Deus é o mesmo, que opera tudo em todos. E é para a glória dele. Jesus tinha acabado de encerrar aqui, irmãos, nesse capítulo. Jesus estava acabando de encerrar suas últimas instruções aos seus discípulos. Isto é,
Momentos antes de Jesus Cristo entrar na via dolorosa. Quantos estão me ouvindo, diga amém. Aí atrás o pessoal está ouvindo bem? Tudo certinho? Então, momentos antes de Cristo entrar para a via dolorosa, ele vai discursar aqui o capítulo 16. No capítulo 18 ele ora e depois ele é traído e ali começa a via dolorosa. Que são momentos que antecedem a crucificação. Nós estamos falando de um tempo em que os discípulos estão passando por uma tormenta, por um desconforto, porque depois que Cristo é preso e morto, e possivelmente também isso acarretou depois da sua ressurreição, instaurou-se uma grande perseguição aos seus discípulos. Os discípulos, depois que Cristo foi preso, morto, e depois que ele ressuscitou, a perseguição ela começa a se levantar contra a igreja. Naquele cenário ali de crucificação, tinham muitos fariseus, muitos soldados romanos ali que olhavam para Cristo e diziam: salva a ti mesmo, não és tu o filho de Deus? E ele ali, como ovelha muda, sofreu e morreu sem questionar. Esse mesmo público, depois que Cristo morre, esse percurso de 3 dias, foi o percurso de opressão contra os discípulos de Cristo. Você acha que por que Pedro negou? Não, mas Pedro negou 3 vezes. Você acha que a gente não negaria 4, 5, 6? Porque naquele exato momento a perseguição religiosa era tamanha, ao ponto de quando os soldados foram até Pedro e disseram: uma criada, olha, eu já vi esse homem com ele fala como ele entra em transe, em choque e nega Cristo. Por que ele nega Cristo naquele exato momento? O medo, a aflição tinha acabado de tomar conta dos discípulos. E aí se cumpre: ferirei o pastor e serão dispersas as ovelhas. Esse texto está voltado a Cristo, porque Ele é o bom pastor. Ele foi, Ele é, Ele sempre será o bom pastor. Feriram o pastor, crucificaram o bom pastor, e agora serão dispersas as ovelhas do bom pastor. As ovelhas do bom pastor são os discípulos de Cristo. Esses discípulos que literalmente foram dispersos. Abaixou aqui mais uma vez, hein? Qualquer coisa a gente troca e volta para o microfone, se tiver dando um probleminha. Som. Glória a Deus. É até bom ver os irmãos aí que estão assistindo online, que às vezes cai o som para eles, eles não conseguem ouvir nada, tá, irmãos? Tá tudo bem aí, Bim? Bom, ferirei o bom pastor e as ovelhas serão dispersas. Esse texto se cumpre na vida de Jesus logo após ele ter sido preso, crucificado. As ovelhas de Cristo, os discípulos de Cristo, começaram a fugir, correrem, melhor dizendo, por causa do fogo da aflição. Quando Jesus ele inicia aqui em João capítulo 16, lá no iniciozinho do capítulo 16, Jesus Cristo inicia dizendo: não se escandalizem. Ou seja, não fiquem perplexos por conta daquilo que Cristo estava falando. Jesus começa a revelar: vocês vão ser expulsos da sinagoga. Vão expulsar vocês da sinagoga. Tudo isso por causa de Cristo. Quantos estão me ouvindo? Diga amém. Então, os discípulos seriam expulsos da sinagoga. Aí Jesus Cristo vai revelar mais uma coisa para eles. Vai chegar um momento em que aquele que matar vocês vai estar achando dar um tributo de culto a Deus. Caiu de novo, né? Tá caindo e voltando, né? Vamos deixar para o microfone mesmo, que é até melhor. É melhor, né?
Tá bom. Graças a Deus. Só aumentar um pouquinho ele, tá tudo certo. Bom, chegaria um tempo em que aqueles que matassem os discípulos de Cristo estariam achando no seu entendimento que estariam dando um tributo de culto a Deus. Jesus já estava falando literalmente dos mártires que iriam aparecer. Tudo isso por causa do nome de Cristo. E nesse inteirinho, nesse pequeno curso de tempo, Jesus Cristo vai dizer: vocês não vão ficar órfãos, porque o Consolador vai estar no meio de vocês. Vocês não vão ficar sozinhos, porque o coração dos discípulos se encheu de alegria quando Cristo começou a anunciar a sua partida. Mas ele disse que nesse percurso aqui da terra em que Jesus estivesse ausente, e é o percurso de vida que nós estamos vivendo, o Consolador estaria agindo no meio do povo. O próprio Cristo disse que o Consolador iria guiar o povo em toda a verdade. Por isso ele é o Espírito da verdade, o Espírito proveniente da verdade. E por que Jesus Cristo esclarece isso? Jesus está esclarecendo isso porque o Espírito Santo, o Consolador, o Espírito da verdade, ele daria continuidade ao ministério de Jesus. Por isso que ele é o Espírito da verdade. Ele não é diferente de Cristo na essência. Ele pode agir de forma diferente, mas é a mesma essência, é o mesmo Deus. Então Jesus, para confortar eles, disse: olha, ele vai guiar vocês. Vocês não vão ficar sozinhos, porque o Espírito que é proveniente de Deus, ele vai dar continuidade ao meu ministério. A vida em si de Cristo, o Verbo encarnado, encerrou na cruz do Calvário. Ele vai voltar novamente e vai começar o triunfo sobre as nações. Os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso ainda não se cumpriu, porque Satanás ainda é o príncipe deste século. Mas vai chegar o momento em que esse principado, governo de Satanás, vai sair totalmente das mãos dele e vai literalmente para a mão do Messias, na sua segunda vinda. Por isso os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor Jesus Cristo, e ele reinará para sempre. Mas antes de Cristo voltar e esse tempo profético se iniciar sobre a terra, o Consolador está dando continuidade ao ministério de Jesus. Porque é ele que está lembrando a igreja das palavras de Cristo. É ele que interpreta as nossas orações para Deus, porque a gente não sabe orar como convém. Mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos. É o Espírito Santo que interpreta o choro, o soluço do homem, da mulher. Quando nos falta palavras e as orações são lágrimas, o intérprete é o próprio Espírito Santo. É ele que extrai das lágrimas a verdade que o homem quer trazer, mas por conta do homem não ter a capacidade de só chorar, é o Espírito quem intercede por nós. E ele intercede pelos santos. Por isso que o Espírito Santo, ele é proveniente de Cristo. Você está aqui? Graças a Deus. Porque alguns talvez pensaram: não, agora nós estamos fritos porque Cristo não está aqui, mas o Consolador está no nosso meio. Fala para o seu irmão: você sabia que existe o Consolador? Você ora em nome de Cristo, mas é a performance de Cristo na pessoa do Espírito Santo quem responde. A outra aparição de Jesus vai ser quando literalmente ele vir para buscar a igreja, irmãos. Então quem está agindo no meio da igreja é o Espírito da verdade. E esse é o Espírito Santo. Por isso que na nossa fraqueza a gente não consegue falar, se expressar, e ele vem e endossa as nossas orações, trazendo conforto,
trazendo consolo, trazendo força, trazendo vida. É Ele que sopra nos nossos ouvidos, continua, come e bebe, porque longa é a tua caminhada. Quando nós pensamos em regressar, é o Espírito da verdade quem bate nos nossos ouvidos dizendo: você tem 1 milha, você tem 2 milhas, você tem 3 milhas, aguenta mais um pouco, porque o que há de vir virá e não tardará. Então nós precisamos segurar um pouco na pessoa de Cristo, na pessoa do Espírito Santo, segurando na mão dele, porque é ele que rege toda a nossa espiritualidade, depende dele. Por isso que a blasfêmia contra ele não tem perdão. Por que não tem perdão? Porque é o Espírito que rege a igreja. Olha o que aconteceu com Ananias e Safira. Na inauguração do Espírito da verdade, foram meter a mão na oferta. Aí, para mostrar que o mesmo Deus de ontem continua sendo hoje eternamente, Ananias e Safira morrem, porque Deus continua matando aqueles que desobedecem, blasfemam contra o nome e o Espírito que rege a igreja. Então alguns têm que tomar cuidado quando a movimentação da igreja for a movimentação da pessoa do Espírito Santo. Cuidado ao proferir zombaria, porque o Espírito que age contra a zombaria é o Espírito Santo. É Ele que dá resposta à igreja. Amém, irmãos? Então, nesse percurso, Jesus anuncia o Consolador. E aí ele entra no ponto em que eu quero chegar, que é o verso 33. Eu precisava dar essa introdução todinha para a gente entender o porquê que Jesus disse isso aqui. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais, para que em mim tenhais, para que em mim tenhais, no mundo tereis, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quando Cristo deixa essa palavra para os seus discípulos, isso é para encorajar. Antes dele falar que no mundo nós teríamos aflições e dar um conselho para aqueles que passam por aflições no mundo, primeiro ele vai dizer do recurso que se precisa ter, antes de entender que no mundo nós teremos aflição. Porque ele começa dizendo: tenho-vos dito isto. A verdade que Cristo está esclarecendo, ela tem uma finalidade. Por que Jesus estava dizendo: vocês vão ser expulsos da sinagoga? Vai chegar um ponto que vão matar vocês achando que estão dando um tributo para Deus. Por que Jesus não mediu esforços de falar a verdade? Era para que os seus discípulos estivessem perturbados, sim ou não? Não. O desejo de Cristo, Augusto, não era ver os discípulos desesperados. Às vezes algumas pessoas, por medo de serem verdadeiras, não expõem a verdade. Mas Cristo era viril e ousado. Cristo sabia que o único meio de tranquilizar o seu discípulo era sendo verdadeiro. Então Jesus olha para eles e fala: olha, vocês vão ser expulsos, a aflição vai tomar vocês, mas eu estou sendo sincero com vocês, é para que vocês literalmente tenham paz. Mas paz em quem? Paz em mim. Jesus não vai dar paz. Jesus é a paz. O texto é claro quando ele diz: eu estou sendo verdadeiro para vocês, para que eu dê algo que traga paz, dê mais dinheiro para trazer a paz, dê mais recursos para trazer a paz, dê bijuteria para trazer a paz. Não, Jesus está dizendo: eu estou dizendo isso para que em mim tenhais paz. E aqui eu quero tirar pelo menos 2 lições sobre a paz que Cristo dá. Quantas lições?
Quantas lições? 2 lições. A primeira lição é que a paz é obtida não em algo, mas em alguém. Jamais Cristo vai te dar alguma coisa para te encher de paz, porque Cristo é a supremacia. Se nós não conseguimos nos sustentar com Cristo, tendo a paz, nenhuma outra coisa substitui a paz que Cristo dá. Por isso que a nossa paz não está em algo, ela está em alguém. Alguns vão dizer: eu preciso disso para ter mais paz. Eu preciso de mais recursos para ter mais paz. Eu preciso estar numa porta melhor para ter mais paz. Eu preciso conquistar mais bijuterias para ter mais paz. Eu preciso ver o meu armário sempre cheio para ter mais paz. E Cristo está do céu liberando uma palavra: a minha paz não está em algo que eu dou. A minha paz está em eu estar na tua vida. Cristo traz a paz. Cristo é a paz. Quando te faltar recursos, se contente com a pessoa de Cristo, isso basta. Diga isso para o seu irmão: quando te faltar recursos, se contente com a pessoa de Jesus, porque Ele é a paz, isso basta. Você quer ter paz? Se Cristo na tua vida não é capaz de gerar paz em você, esse Cristo é antibíblico. Esse Cristo é um herege, não o Cristo das Escrituras, porque o Cristo das Escrituras é a paz. Em mim, não naquilo que eu dou, em mim. Eu estou dizendo isso porque em mim tua paz está em Jesus. E você está aí, ó, como diz na linguagem popular, baratinando, procurando de um lado para o outro. Eu quero paz. Se eu conquistar isso, eu tenho paz. E Jesus do lado: eu sou o príncipe. Jesus conjecturando aqui: será que eu não sou o suficiente? Se Jesus não é suficiente para dar paz, irmão, rasga a Bíblia, vai seguir outra religião. Ah, mas Cristo não é religião. Mas a religião boa e perfeita é o quê? Cuidar do órfão e dar. O que a gente faz é o que a religião faz, é que a gente entende religião de forma errada. Cristo não era um agente religioso fariseu, mas o que a gente faz é a prática da religião. Ele não falou qual era, ele falou que a religião que é boa é aquela que cuida dos órfãos e das. Isso é religião. Amém ou não amém? Cristo basta. Então a paz não está em algo abstrato, mas sim em algo concreto. Nossa paz tem nome. Se chama Jesus Cristo. Ele é a nossa paz. Isso basta. Lembrando que esta mesma paz é um dos aspectos do fruto do Espírito. Em Gálatas capítulo 5, verso 22, está dizendo lá: amor, alegria e... amor, alegria e... Ou seja, isso está levando a gente a entender que todo cristão espiritual tem que ter paz. Senão, não é um cristão espiritual. Como assim, Miquel? Por quê? Porque Gálatas capítulo 5, verso 22 está falando do fruto do Espírito. Não são frutos, é um fruto. Mas ele tem diversos aspectos. A gente conhece, para tentar explicar, aqueles gominhos da tangerina. A gente expressa como se fosse o amor e todos os outros aspectos estivessem atrelados ao amor. Porque tem como ser alegre se não tiver amor? Tem como ter paz se não tiver amor? Tem como ser longânimo se não tiver amor? Então todos os aspectos do único fruto está em uma única palavra: amor. Por isso que o amor é a supremacia. O amor é Deus. Deus não tem, Deus é.
É igual paz. Deus não tem, Deus é a paz. Por isso que Ele é capaz de nos livrar de certos conflitos, e a gente vai ver isso aqui. Mas por que todo cristão espiritual obtém esta paz? Porque se o Espírito Santo, Ele é o agente de Cristo, e não tem como você ter Cristo e não ter o Espírito Santo, então não tem como você ter alegria, amor, longanimidade e não ter paz. Tudo isso está em um único compartimento, porque o Espírito da verdade rege toda a espiritualidade do homem. Então não tem como alguém se dizer ser espiritual, mas não ter paz. Aleluia. Não, mas eu isso, eu aquilo, mas no final não tem paz. Tem como ter o Espírito Santo e não ter paz? Tem como ter ação transformadora das Escrituras no nosso interior, e essas características do fruto do Espírito, inclusive a paz, não está em nosso coração? Então aquele que está nele tem paz. Fala para o teu irmão, se Cristo está aí, existe paz. Eu estou assim, eu estou assado, minha vida. Se Cristo está aí, tem paz. Porque Ele é o único que consegue trazer equilíbrio no desequilíbrio. Ele é o único que consegue trazer paz no meio da guerra. Ele é o único que consegue nos tranquilizar enquanto o mundo está aos pedaços. Porque Ele é o príncipe da paz. Ele é o príncipe. E quem vai dizer isso é Isaías no capítulo 9. Ele vai dizer que um menino nos nasceu e um filho nos foi concedido, e o governo está sobre os seus ombros, e um dos nomes do menino é Príncipe da Paz. Porque o governo de Cristo é um governo pacífico. Ele é um governo que traz paz. E eu não estou falando passividade da luz com as trevas. Eu estou falando passividade de tranquilizar o nosso coração. O governo de Cristo é um governo de paz. Quem tem Cristo tem paz. Meu Deus do céu. O que foi, meu irmão? Eu estou assim, ora por mim, orar por você tá bom, mas se eu orar por você e a pessoa que rege toda a oração não estiver em você, depois de você ser orado, você ainda sai sem paz. Mas por que eu orei pelo irmão, estou orando pela irmã, estou fazendo isso, fazendo aquilo, continua sem paz? A morada não tem alguém que ocupe? A casa está vazia. E quando a casa está vazia, ou Cristo ocupa essa casa, ou outra coisa entra e mora. Quantos estão me ouvindo, diga amém. Se o príncipe da paz não morar aí dentro, outro príncipe vai morar. E vai te deixar sempre assim, iracundo, perverso, irado, amargurada. Por que algumas pessoas estão sempre assim? Casa vazia. Não adianta adornar a casa se o príncipe não mora dela. E o príncipe que eu estou falando é o príncipe da paz. É o príncipe que tranquiliza o coração. Eu rodei as religiões, eu rodei os gabinetes pastorais, eu rodei as denominações e ainda não encontrei paz. Você está querendo paz em aquilo que é abstrato, enquanto a Bíblia tem algo concreto. Nós trabalhamos para o príncipe da paz, mas nós não damos paz para ninguém, porque a paz quem dá é Cristo, porque Ele é a paz. Glória a Deus.
governo de Cristo é um governo de paz. Para testificar isso, irmão, Lucas capítulo 2, vai acontecer um cenário interessante no nascimento do menino, o menino Jesus. Olha só o que Lucas vai descrever no capítulo 2, no verso 13 e 14. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais. Presta atenção nisso aqui. E no mesmo instante, que instante que ele está falando? No nascimento da criança. Olha o pai conjecturando. Quando o verbo se fizer carne e habitar no meio deles, eu quero um coral lá embaixo. Aí olha só, uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas. Paz na terra. Glória a Deus nas alturas. Paz na terra. Boa vontade para com os homens. Por que enquanto está tendo glória a Deus nas alturas, está tendo paz na terra? É que os anjos estão cantando literalmente o que está acontecendo na espiritualidade. O verbo se fazendo carne, o príncipe da paz, descendo e pisando na terra. Aí o coral celestial se reúne na terra e canta: glória a Deus nas alturas, paz na terra e bondade para com os homens. Por que bondade para com os homens? Porque naquele momento uma nova trajetória do evangelho começaria a trilhar pela terra. A paz iria reinar sobre os aflitos. Por isso que quando Cristo inicia o seu ministério, vai dizer: terra de Zebulão, e Isaías vai dizer isso no capítulo 9, terra de Naftali, junto ao rio Quebar, o povo que estava em trevas viu uma grande luz, e os que estavam assentados à beira e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a anunciar: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Pergunta para o teu irmão: tem paz aí? Se não tem paz, tem alguma coisa errada. A dose que a gente está tomando é fraca. Fala para o teu irmão: se essa dose não te mudar, meu irmão, segue outra coisa, abandona, sai de culto, sai da igreja, rasga a Bíblia, joga fora, queima. Porque se essa verdade não for absoluta, a gente só está sendo ativista. Mas se essa verdade for absoluta na nossa vida, tem um reino de paz nos aguardando. Tem um governo de paz nos esperando. Por isso Jesus encorajou e disse: aguenta por mais um pouquinho de tempo, evangelista João Lucas. Por que aguentar por mais um pouquinho de tempo? Porque mais um pouquinho vocês vão ficar sem mim. Mas depois que passar esse pouquinho de tempo, eu volto e levo vocês. Vocês vão habitar aonde eu estiver. Cristo trouxe um governo de paz, e nós precisamos aguardar a paz. Por isso que Paulo vai escrever em Romanos capítulo 5: e sendo, pois, justificados pela fé em Cristo Jesus, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos paz. Ei, você tem paz. Você sabe por que o cristão cumprimenta o outro? Graça e paz seja convosco. Não tem como ter a graça e não ter a paz. Não tem como ter a paz e não ter a graça. Quando nós cumprimentamos a graça e a paz, é literalmente a paz que está aqui, é a mesma paz que você recebe, porque Cristo é um em todos. Quantos estão me ouvindo, diga amém. Paz, a impressão minha, o negócio esquentou mesmo. Jesus amado.
Tá quente aí, irmão? Tá um pouquinho, né? A gente tá na terra ainda. Será que na glória tem ar-condicionado, irmão? Nem vai precisar disso, né? Ei, Romanos 14:17, o reino dos céus não é comida e nem bebida, mas é a justiça, paz, alegria no Espírito. Está te faltando paz, então receba a paz. Cumprimenta o irmão que está do teu lado e fala assim: paz seja contigo. Aperta a mão dele e fala: paz seja contigo. Paz seja contigo. Eu não estou perguntando como que está o estado da tua espiritualidade, como que está o estado do teu lado emocional. Eu não estou perguntando quantas consultas você fez do psicólogo. Eu não estou perguntando o que você anda comendo dentro de casa. Eu estou te transferindo: paz seja contigo. Paz seja contigo. Paz seja contigo. Paz seja contigo. Aleluia! Glórias a Deus! Tenha paz, meu irmão, minha irmã. Tenha paz e pare de andar desequilibrado. Tenha paz e pare de andar irado, iracundo. Tenha paz para dar. Se Cristo mora aí, essa casa tem paz. Eu vou olhar. O que está acontecendo na vida desse irmão, dessa irmã? Está vermelho, às vezes está até no zero. As coisas estão faltando. O que você queria fazer não está conseguindo. Mas alguém olha para você e fala assim: tem paz. Qual o segredo para isso aí? Você vai encher o peito nessa hora e vai falar: Cristo em vós é a esperança da glória. Para ter essa paz tem que passar pelo grandão da Galileia. Não tem como ter a paz do príncipe se o príncipe da paz não estiver na tua vida. Por isso ele disse: a minha paz eu vos dou. E aqui é a segunda lição. Jesus não dá a paz como o mundo dá. No mundo, tudo aquilo que eu disse antes, só tem paz quem tem o carro do ano. No mundo, só tem paz a casa que tem o piso mais caro da região. No mundo, só tem paz quem está do porte daquela Hilux ou aquela Land Rover. Será que é assim? Para ter paz tem que montar numa Harley Davidson. Tem que ter o motão do século para ter paz. Mas no governo de Cristo, eu não estou falando que é pecado possuir essas coisas, não. Eu estou falando que essas coisas não podem substituir a paz. Por isso que tê-las e não ter Jesus não traz paz. Mas ter Jesus e não ter essas coisas tem paz. Aí de vez em quando aquela oraçãozinha que todo crente na hora que entra na carne fala isso. A gente faz oração na carne, só que eu não estou falando de carne em si, pecado, irmão. Eu estou falando de orações carnais, só para o bem mesmo. Ah, Jesus, se esse mês eu olhasse para a conta, né? Se o anjo passasse lá e tim. Amanheci triste, mas à tarde eu estou alegre. Olhei para a minha conta, mas a paz que Deus dá, ela não é assim. Ela não está escorada naquilo que é abstrato. Ela é concreta. A paz que Jesus dá não é como o mundo dá. No mundo tem que ter para ter paz. Com Jesus tem que ter Ele. O que vier depois que Ele tiver é bônus, irmãos. Paulo disse: olha, eu perdi tudo por amor a Ele.
E agora eu tenho ele e isso basta. O mundo está crucificado para mim e eu também estou crucificado para o mundo. Eu tenho Cristo e isso basta. Se eu quiser fazer uma faculdade, Miqueias, pode fazer. Se eu quiser ter um carro do ano, pode ter. Se eu quiser ter uma conta abastada, pode ter. Mas não deixe que essas coisas substituam aquilo que é concreto, aquilo que é permanente. Cristo em vós é a verdadeira paz. Ele não dará paz como o mundo dá. João capítulo 14, capítulos antes, verso 27 de João 14, ele disse: deixo-vos a paz, e a minha paz eu vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Aí é isso que eu acabei de expressar para vocês. A paz que Cristo oferece tem a capacidade de trazer equilíbrio em meio ao caos, conforto em meio à dor e ao desconforto. Como que alguém preso em corrente, porque se você for pesquisar, a prisão onde o apóstolo Paulo e Silas estavam era uma prisão bem constrangedora. E o meio deles estarem aprisionados era um tronco. Há quem diga que era um tronco, e as pernas prendiam as mãos e os pés acorrentados no tronco. E ali naquele ambiente desconfortável, Paulo teve paz. Porque alguém vai ouvir: esses homens estão orando e cantando dentro da cela, ao ponto do cárcere tremer, de tamanha oração e adoração na vida do apóstolo Paulo. Então essas experiências que a Bíblia nos traz é para reforçar que a paz que Cristo dá não é como a paz que o mundo dá. Porque tem alguns que, se o Senhor permitir que algumas coisas vão embora, fica sem paz. Pergunta para o teu irmão, olha só que pergunta, hein? Se ele te tirar aquilo que você mais gosta, você permanece com paz? Vou nem falar aquilo que mais ama, né, irmãos? Mas você pode refletir isso. Mas se ele tirar algumas coisas que você gosta, você fica sem paz? Ou você vai abrir os braços e vai dizer: eu te amo, e vou gritar para todo mundo ouvir: te amo, te amo. Mas não é assim que acontece não, irmão. Em algum lugar que você vai passar, você vai cumprimentar o irmão com a paz. A paz. Ué, irmão. Você vai passar o irmãozinho, graça e paz, irmão. Graça e paz seja contigo. O que aconteceu, meu irmão? Acordei hoje meio zoado. Acontece isso, irmão. Isso acontece com a gente. Ou a gente tem que às vezes ensaiar que está tudo bem na nossa casa. Ô, meu irmão, graça e paz, aí tu tentando montar um cenário, né? Bota um elástico, cola um negócio aí, tenta arrancar o sorriso. Não, tá na paz, irmão, tá tudo certinho. Que nada, irmão, tá um vendaval soprando com força. Mas às vezes a gente se encontra assim. Mas a gente tem que dar uma olhadinha para o lado e perceber que o príncipe da paz está dentro da casa. Olha, Felipe, mostra-nos o Pai, Senhor, que isso se abasta. Aí Jesus olha: poxa, estou tanto tempo aqui do teu lado, cara. Eu e o Pai somos um. Quem vê a mim vê o Pai. Na verdade, Jesus estava dando uma lapada santa, estava ensinando a nós que de vez em quando Ele está no nosso lado, mas a gente nem percebe que Ele está. É tanto problema, é tanto questionamento, é tanta peleja, tanta ira, tanta guerra interior, tanta guerra emocional, que a gente nem percebe que o Cristo está do lado, dentro da casa. O pacífico. Aí a gente vai e quer ligar para todo mundo, quando na verdade a gente tem que fazer uma única ligação.
liga para um, liga para outro, liga para a irmã, liga para... Não. Uma ligação muda o quadro da tua casa. Uma única ligação, e essa ligação é aquela que não pode faltar. O que ligarde no céu, o que ligarde na terra, terá sido ligado no céu. Você já experimentou ligar para os céus? Você já experimentou lançar sobre mim? A Bíblia não disse lança sobre o irmão, lança sobre a irmã, lança sobre a igreja, lança sobre o pastor, lança sobre os irmãos do episcopado, lança sobre Cristo. E às vezes a gente, tadinho, sobrecarrega o pastor da igreja, sobrecarrega os irmãos da igreja, e Jesus está lá sentadinho no sofá, conjecturando, tá, irmãos? Ele está lá porque Ele é onipresente, Ele está em todo canto, Ele está lá. Ô, meu filho, eu estou aqui contigo tanto tempo. Se você me ligasse, não precisaria ligar para 10 pessoas. Quantos estão me ouvindo? Diga amém. Tem paz aí? Aí, irmãos, a paz de Cristo, ela consegue trazer equilíbrio no meio do caos, no caos. Obrigado, pastor Silvio. Está um caos acontecendo. Às vezes eu enfrentava um cenário assim, irmãos. Eu congregava lá em Campo Grande, lá na Assembleia de Deus de Campo Grande, lá do saudoso bispo Daniel Malafaia. Saudoso porque ele faleceu, né? Mas naquele tempo, eu ia para os congressos, as festividades. Aí teve um dia que eu saí tão saltitante de lá, irmãos. Tão alegre, tão feliz. Eu falei, nossa, palavra. Aí fui para casa. Cheguei em casa, irmão, um caos. Briga para lá, cerveja para cá, e tutitum para lá, e um gritando no ouvido do outro. Mas eu passei no meio de tudo, fui para o quarto e disse, Senhor, muito obrigado. Quando nós temos paz, nós ficamos equilibrados no meio do caos. Essa característica é daquela pessoa que é pacífica. Todo mundo tem uma pessoa, ou irmão ou irmã, que da família é o pacífico. Está todo mundo gritando um com o outro. Ninguém está ouvindo ninguém. Mas aí chega esse irmão, chega essa irmã. Aí todo mundo, calma aí, vamos ouvir aí. Não, ó. Característica de quem tem paz. Aquele que não tem paz reconhece quem tem paz. Aquele que anda desequilibrado reconhece quem é equilibrado. Liga para fulano, não. Se ligar para fulano vai virar o giraia, vai piorar. Liga para Beltrano. Ele é de paz. Irmão, só na minha vida que eu passei por isso. Será que você não passou por isso não? Se chamar Beltrano, acabou, vai azedar mais ainda. Ele vai vir, vai trazer a espada, não. Liga para o irmão, liga para a irmã, porque ele e ela têm paz. Quando entra dentro da casa, invoca o nome do príncipe. Aí aqueles opositores que trazem desigualdade, aqueles opositores que trazem guerra, eles são obrigados a bater continência. Foi quando Cristo entrou na terra de Gadara. Tinha um homem que ninguém poderia vencer. Prendiam ele com correntes e ele quebrava. Esse homem só andava nu no meio dos sepulcros. Amarravam-se cordas nele. Ninguém conseguia domar. Mas no dia que Jesus atravessou para outra margem, pisou na terra de Gadara, o que estava na vida daquele homem, o que fazia aquele homem andar desequilibrado, o que fazia aquele homem andar nu, o que fazia aquele homem andar fora de casa, automaticamente se dobrou. Se dobrou. Meu Deus do céu. Se dobrou. Nós temos que ser pacíficos agora, porque o príncipe da paz pisou na Galileia. O príncipe da paz pisou em Gadara. E quando o príncipe pacífico da paz pisa, príncipes, potestades se dobram e batem continência para ele. Paulo era um homem brabo, né, irmãos?
Quando falava o nome Saulo de Tarso, tremiam as pernas. Mas quando o príncipe da paz foi ao encontro dele: quem és, Senhor? Quem és? O príncipe da paz governa. Amém? Por isso, nós entendemos o que o apóstolo Paulo disse em Filipenses capítulo 4, verso 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Tem paz aí? Eu vou continuar perguntando isso até a gente terminar a mensagem. Tem paz aí? Você está saltitante aí no teu interior. Eu entrei em guerra, Miquel, mas hoje o príncipe da paz está aqui neste lugar. Ele pode te dar paz. Ele pode mudar o teu cenário. Por que a paz excede todo entendimento? Porque ultrapassa, irmãos. Ultrapassa tudo aquilo que é abstrato. Coisas, objetos, bijuterias não são capazes de trazer a paz que é Cristo. Por que devemos ter a certeza que Cristo é a nossa paz? Rodou isso tudo, Miquel, para essa conclusão por que devemos ter essa certeza de que Cristo é? Cristo precisa ser a tua paz. Por que, Miquel? O próprio Jesus diz: no mundo tereis aflições. Aflição aqui é pressão, angústia, tribulação. E se você for parar para perceber, a aflição aqui não está no singular. Ele não fala assim: no mundo tereis aflição. Não, no mundo tereis aflições. Cristo está enumerando a escala de aflições que um ser humano pode enfrentar. Você não só vai passar por uma única aflição, queridinho e queridinha de Jesus. Você vai passar por muitas. Jesus quem disse? Você precisa encontrar paz em mim. Porque se você andar nesse mundo e se deparar com a aflição, você vai cair. Você vai perder. Você vai desandar. Você não vai chegar do outro lado. Aquela canção, você vai cantar do outro lado, vai cantar do outro lado. Mas você só canta do outro lado se Cristo estiver do teu lado até chegar do outro lado. Por que eu preciso ter Cristo como paz? Porque no mundo você vai ter aflição. Ei, o mundo não foi feito para dar paz ao cristão. Repita isso para o seu irmão: o mundo não foi feito para te trazer paz. Jesus não disse isso. É o mundo que vai te trazer paz. Aí vai procurar ajuda de A, vai procurar ajuda de B, vai ligar para Beltrano, vai ligar para Ciclano, e a vida só vai azedar. Porque a solução está no príncipe da paz. O mundo não vai te trazer a paz que Jesus dá. Vai ficar de galho em galho, de rua em rua, e não vai encontrar paz alguma. Só Cristo pode trazer paz. Uma verdade sobre isso aqui, irmãos: não existe um seguidor de Cristo que não passe por uma provação neste mundo. Irmão, se tu não enfrenta nada, eu quero que você me dê essa receita, porque essa receita é tudo menos Jesus. Nem Jesus falou isso. Aí você está indo em alguns lugares aí, por algumas pessoas estão falando besteira, e não tem como. Não, você vai receber tal coisa, porque você não vai passar por mais nada. Foge disso, porque isso não foi o que Jesus disse. Irmãos, essa palavra aqui é uma contrariedade à doutrina dos ursinhos carinhosos.
Sabe por que está na doutrina dos ursinhos carinhosos? É só amor, 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 amor. Você não vai se desequilibrar com nada, você não vai passar por nada, você não vai nem ficar doente. Irmãos, tem vias teológicas que os caras afirmam que está tão próximo de Jesus, te isenta de ficar doente, irmão. Aí o amigo de Jesus morre. Me explica para isso aí. Me explica isso aí, João. A linha teológica defende, pastor Ivani. Está com Jesus, não vai nem ficar doente. E o amigo de Jesus morre, pastor Adriano. Ai, conversa fiada, irmão. Aí quem não tem sabedoria, não tem conhecimento, vai buscar esses bobões aí, o estelionatário da fé. Os que estão aí, ó, como glutão, comendo da lã das ovelhas, desvirtuando os sábios da sabedoria do alto. Isso é o que esses irmãos, não sei se é irmão, né? Mas isso é o que esses homens fazem. Não, meu irmão. No mundo tereis aflições. Fala para o teu irmão, no mundo tereis aflições. Segura a onda, que não é só você que passa aflição sozinho, não. Que às vezes a gente entra no quarto da melancolia e fica lá, sou eu. Não. Olha para o lado que tem alguém pior do que você e ainda dá glória a Deus. Por quê? Porque o príncipe da paz está lá. O mundo tem aflição, mas o cristão no meio da aflição tem paz. No meio da aflição tem paz. Jesus também, quando se referiu a este mundo, na sua oração, ele vai deixar algo claro, falando para os seus discípulos, do que o mundo ia fazer com eles. Ele vai dizer: eu vos dei a minha palavra e o mundo vos odiou. Discípulo de Cristo é odiado pelo mundo. A doutrina dos ursinhos carinhosos, vamos voltar a falar dela de novo. Você não vai arrumar guerra com ninguém. Ninguém vai ser contrário a você. Esse evangelho é um evangelho de papo furado, irmão. Porque o mundo, primeiro, o mundo não recebeu o Espírito Santo. Jesus já disse, não pode receber porque não vê e nem o conhece. Mas vocês conhecem, porque eu tive do lado de vocês ensinando vocês. O mundo não tem o Espírito Santo. E olha só que coisa interessante. Jesus, quando falou do Consolador no capítulo 16, ele vai falar algo algo perfeito, irmãos, assim, algo tão bom de se aprender. Ele vai dizer algo assim: o Espírito Santo, quando ele vier, o Consolador, ele vai convencer o mundo. Aí talvez alguém ache, e às vezes a gente já utilizou essa fala, convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A gente fala assim: Senhor, me convença do pecado, da justiça e do juízo. Não, irmão, aquele texto não é para a gente. Aquele texto é tão somente para o mundo. Quando diz que Jesus vai convencer, que o Espírito Santo vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, ele traz o sentido do convencer. O convencer ali é trazer juízo, condenação. Porque ele vai dizer, do pecado, porque eu vou para o Pai. Ou melhor, do pecado, porque não creram em mim. A primeira instância, ele vai convencer o mundo pela incredulidade que não tiveram quando Jesus veio. Da justiça, porque ele voltaria para o Pai. Do juízo, porque o príncipe deste século já está condenado. Aleluia. Glória a Deus. Então, convencer o mundo ali é aquilo. Nós só vamos ser convencidos do nosso pecado em si. Mas aquilo ali é para o mundo. Só estou falando isso, irmãos, para a gente ter um esclarecimento. O mundo não se inspira em Deus. O mundo é contrário a Deus. Quantos estão me ouvindo? Diga amém. Eu sei que tem aquela musiquinha do Fernandinho. Vamos mudar o mundo, vamos mudar o mundo. Mas tem que entender o porquê que ele canta aquilo, para você não esbarrar nas escrituras e afirmar uma coisa que a Bíblia não diz. Porque o mundo vai ser condenado. Mas tem que entender a performance da canção. Eu não estou condenando a canção do Fernandinho, não. Eu só estou trazendo uma luz. Que tem coisa que às vezes a gente canta, mas a gente nem sabe o que está cantando.
Uma das canções que eu sempre, lá atrás eu reforçava e parei de falar, mas é daquela menina que canta: toma minha mão, eu não preciso dela, se não fosse para te servir, pode ficar com ela. Sabe o que ela está dizendo? Senhor, amputa a minha mão, se um dia a minha mão pecar contra ti. E aí, o músico está aqui: toma minha mão, Senhor, eu não preciso dela, se não for para te servir, pode ficar com ela. Aí acontece alguma coisa, aí o músico perde a mão. Só estou pegando aqui uma ilustração, irmãos. Tem coisa que a gente canta que a gente não sabe o sentido do que a gente está cantando. E automaticamente é como as escrituras: eu prego sobre Jó, aí falo de Jó dali para cá e tal. Será que eu tenho a capacidade de passar o que Jó passou? Então a gente precisa, o que, irmãos? Ter conhecimento, porque o mundo, o homem perece pela falta de conhecimento. Então a gente precisa entender o que a gente canta, o que a gente louva, as orações que a gente faz, amém, irmãos? Eles já tinham recebido a instrução, e olha só o que Jesus diz aqui, eu vou caminhar para concluir. Jesus vai dizer para eles o seguinte ponto, falando aqui a respeito do mundo que traz aflição. João 16, verso 20. Na verdade vos digo, que vós chorareis, e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Calma aí, irmãos. E vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Às vezes a igreja vai estar como? Chorando, quebrantada, faltando as coisas, passando por desapontamento, e o mundo festejando, cervejada, bailão da vida, cigarro, sexo, libertinagem, ninguém é de ninguém, um traindo o outro, casamento e quebra, vai para outro e quebra, vai para outro e quebra, o mundo um caos, todo mundo se alegrando, e os discípulos chorando. É isso que Cristo está dizendo. Vai chegar um ponto e um tempo, irmãos, que os discípulos vão ser pressionados por tamanho sofrimento, mas quando olharem para o mundo vai estar em festa. Aleluia. Sabe por que Abacuque disse lá: parece que a tua lei está se afrouxando? Porque ele olhou para os ímpios e viu que os ímpios estavam prosperando, enquanto os justos estavam passando desapontamento. Ué, Deus, você abre a porta para o ímpio, o cara trai a mulher trai o marido, só tem isso naquela casa, eles fazem isso, são assassinos. Quando eu olho para a conta deles, a conta está crescendo e minha despensa anda vazia. Abacuque se questionou, mas chegou o momento em que ele olhou para tudo aquilo e Deus esclareceu. Aí ele mudou o discurso: ainda que a figueira não floresça. Meu Deus do céu, quando ele entrou em Deus, quando Deus entrou em Abacuque, ele mudou o discurso, pastor. Ele viu que os ímpios não iriam prevalecer na congregação dos justos. Ei, meu irmão, continua. Deixa quem quiser se lambuzar na lama. O injusto faça a injustiça ainda. O iracundo continue iracundo. Mas você que é santo, continua. Continua. Diga para uma, duas ou três pessoas: continua. O céu está assistindo a tua bravura. O céu contempla a tua bravura. Deixe os porcos na lama. Você é ovelha de Cristo. Deixe eles se alegrarem, porque Cristo disse que a nossa tristeza vai se converter em alegria. Fala para o teu irmão: só um pouquinho de tempo. É só um pouquinho de tempo. Segura mais um pouco. Aguenta mais um pouco aí. Reforça com o teu irmão aí. Aguenta mais um pouco. Você pode ir mais além.
Segura a peteca e não deixa cair. Segura esse ministério que Deus confiou a você, homem e mulher de Deus. Segura nessa função e vai até o final. No mundo nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci, disse Jesus. Eu venci o mundo. Ele venceu, ele venceu, ele venceu. E o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos seus pés. Continua se santificando, continua sendo verdadeiro. Deixe os que amam a lama se lambuzarem. A igreja espera o príncipe da paz. Meu Deus, há uma graça nesse lugar. Há uma graça nesse lugar. Você desiste por causa da lama, a lama vai continuar crescendo. E isso não é motivo para desanimar. Olha para o príncipe. Você vai olhar para as faculdades, é um fazendo aquilo, baseado para lá, fornicação, adultério. Mas quem tem o príncipe tem paz. Aí Abacuque mudou o discurso, porque a lei não está se afrouxando não. A lei, ela está cada vez mais pesada. Mas vai chegar um momento em que todas as nações vão olhar para o Criador de todas as coisas e vão ter que dizer: Ele é o Filho de Deus. Mas para algum vai ser tarde demais, porque não há como voltar atrás. Mas para quem está ouvindo a mensagem hoje, se ouvides a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Meu Deus do céu, glorifica aí do seu lugar, meu irmão. Há uma presença tão forte aqui nesse lugar. Nossa tristeza vai se converter em alegria. Aguenta firme, meu irmão, minha irmã. Você vai sofrer muito ainda na vida. João Lucas, nós iremos sofrer muito. Pastor Ivani, Raquel, Lindaiá, minha esposa, Gabi, nós vamos sofrer muito. Pastor Silvio, Márcia, nós vamos sofrer muito ainda nesse mundo. Mas vai ser por um pouco de tempo, porque já já o príncipe da paz volta. Já já ele volta para buscar a igreja. Já já ele volta, meu irmão. Já já Cristo bate aqui nesse lugar. Já já os céus se abrem e Cristo olhará para a sua igreja. Vinde benditos, vinde benditos, vinde benditos de meu Pai, e tomem posse daquilo que tem por herança. Em breve nós estaremos com Ele. Em breve do céu Ele vai aparecer. Em breve Cristo voltará para buscar a sua igreja. Aleluia, aleluia. Glorifica aí, meu irmão. Aguenta mais um pouco, sofre mais um pouco, ore um pouco mais, jejue um pouco mais, se consagre um pouco mais, porque em breve Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. Ademilson, ore um pouco mais, busque um pouco mais, Xande, vamos mais adiante, porque em breve Cristo voltará para buscar a sua igreja. Se coloque de pé, meu amigo. Estamos falando de obstáculos na vida. Obstáculos que só vêm para provar a nossa fé. O apóstolo Pedro disse algo lindo, e aqui eu caminho para a conclusão. Na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, do verso 6 e 7, ele vai dizer: Stanley, já diz, olha isso, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais um pouco contristados com várias provações, para que a prova da vossa fé, meu Deus do céu,
para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor, honra, glória na revelação de Jesus Cristo. Obrigado, amor. Importa que a gente esteja ainda mais um pouco contristados. Por quê? Porque a fé verdadeira, ela precisa passar pela forja. A fé verdadeira, ela precisa passar por pressões externas da vida. Para quê, Miqueias? Para que seja achada em louvor, presbítero Alexandre. Honra e glória. Quando ele fala na revelação de Jesus Cristo, ele está falando literalmente na segunda vinda. Quando Cristo vier, a pergunta é literalmente essa fé: será que ele vai achar fé na terra? A fé que ele está professando é a fé de louvor, honra e glória. E que fé é essa, Dilson? Fé provada. Fé provada, Gabi. Alguém deve ter olhado os mártires do Coliseu. Olha como é que a gente brinca com eles. São como animais morrendo. Mas aí em Apocalipse vai dizer que debaixo do altar de Deus existiam almas dizendo: até quando o Senhor não fará justiça? Olha, os mártires da igreja estão debaixo do altar de Deus. O sofrimento vem para testar a nossa fé. Eu quero, diante desta conclusão, perguntar se existe alguém no nosso meio que deseja se reconciliar. Eu te convido a vir aqui.